Olá, estudantes! Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Introdução à Administração. Na unidade passada, você estudou um pouquinho a respeito do Brasil colonizes para a administração e entender um pouquinho mais a respeito de tomada de decisão, porque são os princípios do administrador. A administração como um todo ela é um conjunto de ações que vai te auxiliar. Vamos ter a presença honrosa de Rose Sheila, que é uma pessoa com vasta experiência nas empresas privadas e de comunicação. Durante toda a sua trajetória profissional, ela usou essa ferramenta para dar suporte ao seu dia a dia no trabalho. Vamos conversar um pouquinho com ela? Fique conosco. Olá, navegantes! Eu sou a professora Cristiane Oliveira. Na unidade, nós vamos falar um pouco a respeito da administração em suas diversas vertentes. Hoje o tema escolhido é tomada de decisão. Se você for prestar atenção no seu dia a dia, tomar decisão é um ato tão natural que talvez ele passe desapercebido. Entretanto, para a organização, ele não é apenas um ato que justifica uma ação, a tomar as decisões mais corretas para que as ações e as tratativas do dia a dia deem correto. Rose Sheila, que é do curso técnico de recursos humanos, e agora ela vai falar um pouquinho mais sobre suas experiências. Professora, seja bem-vinda, nós agradecemos a sua disponibilidade. Falar sobre tomada de decisão cotidiano, mas ela tem uma importância tão grande para a gente. Por favor, professora, fique à vontade. Para mim está sendo uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E como a professora Cristiane falou, o ato de tomar decisão é algo que está inerente na nossa vida. Desde o acordar, quando você decide, aí escolhe a roupa que vai usar, a comida que vai saborear desde o trabalho. Isso aí é uma constante, né? Por mais definido, a todo momento você precisa decidir, não é? E o que faz a gente tomar boas decisões e ter êxito e não se sentir inseguro diante de uma tomada de decisão? Se preparar, montar estratégias, ter uma boa fonte de dados para não cair em pressões pessoais. Então, o primeiro passo que a gente tem no âmbito profissional, isso para a vida também, é estudar, se preparar e estar munido de boas informações. Assim, as experiências que eu vivi, eu vou trazer 2 casos bem práticos de tomada de decisão que eu assumi em trabalho. Coisas são inúmeras. Se eu fosse falar de todas, ia me estender aqui por horas. Mas, assim, 2 decisões críticas a serem tomadas. Vou dar um exemplo. Com relação ao aumento da equipe. Há pouco tempo atrás eu empreendi e quando a gente começa uma empresa, geralmente você não contrata toda uma equipe que você planejou ali até na capacidade máxima da empresa, né? Então, o que levava a tomar essa decisão? Então, acompanhamento, ver o número de demandas que está chegando, de serviço, a observação, o quanto cada pessoa era capaz de executar aquela atividade. Então, esse acompanhamento diário do bom serviço, a capacidade operacional de cada funcionário, cada colaborador profissional. Outra coisa que nos leva, quando você está diante de uma empresa, a demanda, treinamento. Isso vai ser muito comum para um administrador. Quando é o momento que aquela equipe precisa ser treinada? Aí eu vou levantar históricos, informações. Surgiu um produto novo,
ou foi editada uma nova lei, ou o número de reclamações que está chegando está alto, o número de falhas. Então, eu tenho que estar sempre analisando, a partir daí, opa, essa equipe realmente está precisando de um treinamento. É a partir disso aí que eu vou estabelecer abrir a busca de currículos. No caso de treinamento, vou definir qual conteúdo que vai ser treinado, tempo de duração, objetivo que eu quero alcançar com resultados reais. Tudo que a gente vai decidindo num campo específico profissional tem que trazer bons resultados. Professora, a senhora falou uma coisa muito interessante. Tomar ano, mas é ter um resultado. E aí, diante dessas, enquanto funcionária ou enquanto empreendedora, a tomada de decisão ela tem um outro aspecto. Sim. Porque ela não, o funcionário está se disponibilizando. É necessário pensar dor. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Isso é muito bem só na vida do profissional, do empreendedor, ou na sua vida pessoal, tem consequências. Sim. São as consequências. Então, por isso que você não deve tomar decisão, como eu falei antes, no achismo. Às vezes, o caminho mais curto, se você quer vislumbrar um futuro tranquilo, evitar conflitos, que é uma das consequências de uma má decisão, evitar prejuízos, gastos desnecessários. Você precisa montar suas estratégias, você precisa estudar o cenário, avaliar qual é o meu problema real, porque às vezes você se engana qual é o seu problema. Uhum. Você acha que é outro fator que está causando e tomou uma decisão errada. Por exemplo, você vai aumentar a sua equipe, mas está mal distribuída as atividades. Então, às vezes, um ajuste na equipe, nos horários, na divisão de tarefas, você vai evitar, lógico, contratar mais um significa um peso maior de custos para aquela empresa. E eu já falei, dados, informações, planejar, executar e acompanhar. Tudo que eu faço tem consequências. Então, eu tenho que estar ali acompanhando e fazendo os ajustes. E antes de tomar a decisão, eu tenho que avaliar as consequências. E lógico que há coisas que são imprevisíveis, que você não vai visualizar tudo. Mas por isso que eu falei desde o princípio, estudar, viver, analisar, registrar tudo que você passa, porque você não vai esquecer, você vai estar preparado para decidir. Exatamente. Administrar, não veja como isso faz todo sentido. É uma questão extremamente lógica. Eu primeiro planejo, porque eu entendo que a minha tomada seja ela negativa. Eu tenho que organizar, porque antes disso eu tenho que saber se a equipe está preparada, se eu estou preparada e de que forma isso será distribuído, como bem a professora falou. Eu vou ter que acompanhar, porque sem acompanhar eu não vou saber se o andamento está sendo propício para aquela tomada de decisão e ter a coragem que infelizmente, realmente aquilo que está falando. Por quê? Porque quando eu avalio, eu me coloco à disposição da crítica de um feedback e sendo assim, eu vou ter uma forma mais clara de continuar naquela posição ou ser tomada uma nova decisão para ajustar, como a professora falou. E aí eu tenho uma coisa para perguntar. A rejeição que aqui em Pernambuco e em diversas assim, nacionalmente, as terceirizações da comunicação, o planejamento disso, como foi tomar decisões nessa empresa, nessa vida privada, da empresa privada? Eu trabalhei durante muitos anos mista de telecom e, assim, uma coisa que é bem diferente lá, e acho que é comum às empresas de telecom e TI, a gente é munido de sistemas muito, vamos dizer assim, bem integrados,
e bem fortes de TI. A gente tem muita informação, lida com um volume imenso e tem uma rotina de processos assim bem definida, porque tudo tudo é numa proporção imensa. E com relação à terceirização, o que faz acompanhar esse dia a dia de trabalho, o que dá esse suporte, são esses sistemas de informação que é baseado nisso, que a gente acompanha equipes do serviço que é prestado e como é que eu chego para uma empresa e vou cobrar certos desempenhos e resultados, com base em números. Então, uma coisa de telecom que dá um grande suporte para as equipes que trabalham lá é a quantidade de sistemas, a integração e assim o porte são muito integrados e a gente tem condição de puxar informação assim do dia a dia mesmo de cada profissional que está prestando terceirização e se estabelece essa comunicação com todo o suporte através de sistemas de TI bem integrados. É isso. É perfeito falar na tomada de decisão e da integração que a professora está falando, porque a tecnologia ela chegou como auxílio, como ferramenta administrativa. Então, enquanto administrador, enquanto assistente de administrador, enquanto profissional da área, é importante entender que para tomar decisões você não pode tomar decisão isoladamente. Por isso, a questão do planejamento, da organização e da sincronicidade dos dados. Isso, uma coisa que também é bem relevante assim numa empresa de grande porte é que os processos são bem mapeados. Não quer dizer que é maravilha, porque a todo momento surgem situações novas que não estão previstas ali. Então, a gestão de um terceirizado é feita não só com base num contrato, existe um procedimento operacional, todo o processo ali desenhado, de tudo que ele deve fazer durante a atividade que ele está executando. São feitas vistorias para se está acontecendo aquela atividade do jeito que foi previsto. Ou se estão surgindo situações novas que não estão documentadas, não estão previstas. Então, é uma base grande de informação, processo, tudo que está ali na ponta, executando um serviço final para o cliente, ele saiba o que decidir, ele saiba o que fazer, para estar todo momento, não estar ligando para o supervisor, para o gerente, eita, o que é que eu faço? Então, um diferencial existe documentação, o que você vai fazer a cada situação. Perfeito. Tomar decisões, então, além do dia a dia, é a oportunidade de gerar oportunidades para todos, tendo consequências, tendo a análise, produz dentro de uma organização, se você realmente tomou a decisão correta. Nós estivemos aqui com a professora Sheila. É muito importante agradecer a todos pela experiência vasta que ela tem e dizer para vocês que tomar decisões, continuo falando, não é apenas de vivência, vai ser de vivência profissional e de todas as suas relações. Que você possa estar preparado para isso e a gente agradece imensamente. Semana passada, das tomadas de decisões, na próxima unidade nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão administrativa e eu espero que você goste, porque a gente vai falar aí um pouquinho sobre... E a gente só agradece, até a próxima, professora. Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade de falar um pouco, né? E desejo a todos que façam bom proveito dessa experiência. Tudo aqui é preparado com muita atenção, carinho. Toda a equipe que está aqui nos ajudando e colaborando para esse momento. E eu quero dizer assim que tudo você consegue, tudo alcança. Estudo, gente, conhecimento. Anotem, procurem sempre estar se capacitando. Vou lhe dizer,
não tem erro. Busque, não, muitas vezes o profissional, ele está munido de boas informações e ter disposição para estudar. Estudem, se capacitem, busquem, vocês estão no caminho certo. Percebeu? Tomar decisões não é uma coisa que seja dívida. Entretanto, usada como ferramenta, ela vai te auxiliar em toda a tua jornada profissional. Não esqueça de assistir aos vídeos que vão ser dicas, ok? Fique conosco até o próximo capítulo.